Leitura do livro O Homem de Bem, de Adilson José da Costa Rego, baseado na obra de Allan Kardec. Capítulo 4. Construindo a base da fé raciocinada. Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que nada acontece sem a sua permissão e submete-se em todas as coisas à sua vontade. Não é preciso uma análise muito profunda para perceber que os tempos atuais apresentam características que tornam muito difícil o esforço de ser e permanecer uma pessoa de bem. A lassidão moral que se alastra pelo organismo social e a hipocrisia institucionalizada geram um cortejo de eventos dolorosos que reforça o clima do desequilíbrio e angústia. A fome em áreas de condições excepcionais para prover alimentos à fartura. Representantes eleitos pelo povo desrespeitam a sociedade com práticas ilegais e antiéticas. Pais e filhos atirados ao individualismo exacerbado deixam as relações familiares cheguem aos limites da dissolução. As relações humanas em geral, o resultado expandido do padrão de relações familiares, deterioram-se a ponto de subverter o modelo de benefício mútuo pela mera rapinagem, adulando-se o mais forte e submetendo o mais fraco, tornando-se o máximo possível e cedendo-se o mínimo inevitável. Cultua-se o modelo de sobrevivência do mais forte, onde a competição feroz e o individualismo tornam-se os parâmetros do bom viver. É o materialismo elevado à categoria de religião, com fiéis sequiosos de benesses e sacerdotes exibindo seus diplomas acadêmicos e sagradas teorias econômicas e sociais, centradas no consumismo. Parece não haver lugar nesse mundo para o homem de bem, visto como um ser alienígena, diferente e incompreendido, e candidato a homem de bem deve estar preparado para uma certa solidão, uma vez que a grande maioria não entende os valores renovados que ele porfia em seguir. A origem dessa situação é bem remota. Encontra-se no desvirtuamento do sentido dos ensinamentos dos grandes pensadores da evolução humana, dos quais destaca-se Jesus. O conflito entre a necessidade evolutiva dos seres humanos e o egoísmo atávico com uma predominância declinante deste último, plasmou o quadro confuso que vivemos agora. Como o ser humano vem evoluindo desde a sua criação, os modelos religiosos arcaicos e, em certo sentido, materialistas, não resistiram ao tempo e ao sentimento libertário trazido com o progresso material. O inconsciente medo do fogo eterno, a reação à opressão religiosa, inconsciente com o avanço da ciência, inconsistente com o avanço da ciência, a memória dos descalabros cometidos em nome da fé e as guerras perpetradas em nome de Cristo, o Cordeiro da Paz, contribuíram para a explosão positivista que, se por um lado contribuiu para a libertação das consciências do jugo religioso, propiciou um forte sentimento de negação de Deus
e da crença na continuidade da vida após a morte. Com isso, a fé em Deus e na imortalidade da alma, único suporte consistente até então para um comportamento digno, caiu, envolvida que estava com o absolutismo das religiões convencionais. Perdeu-se a confiança no Criador, devido à incompetência moral de muitos de seus representantes religiosos. Para as mentes honestas e perquiridoras, era preciso responder algumas perguntas. Como conciliar o Deus infinitamente bom com o inferno de sofrimento eterno? Como confirmar o Deus infinitamente justo que permite uns sofrerem a vida toda, enquanto outros tão pouco sofrerem? Alguns nem passarem tentações, ganhando facilmente o céu, e muitos serem condenados sem nova chance por um momento de fraqueza? Uns viverem longo tempo, enquanto outros viverem tão pouco? Qual o sentido de uma existência tão curta frente à eternidade de seus mistérios a desvendar? Daí perguntas clássicas. Para que melhorar internamente se a vida é uma só? Para que fazer o bem se ele de nada vale na hora do juízo? Pode-se avaliar o efeito corruptor da moral, da falta de respostas adequadas a tais indagações. Esta é a origem fundamental da angústia, do desequilíbrio crônico que assola a humanidade. A falta de uma fé racional e bem firmada. É nesse quadro que surge o Espiritismo, como uma visão moderna de Deus e da vida. Em primeiro lugar, Deus não criou nenhum ser voltado eternamente ao mal. Os demônios somos nós mesmos, em nossa manifesta ignorância, encarnados ou desencarnados, sofrendo e fazendo sofrer. No sofrimento, na dor, processa o despertamento da consciência que própria o início do amadurecimento espiritual que nos faz evoluir sempre rumo à inexorável felicidade. Nossos erros não nos arrojam ao inferno, são fruto do nosso atraso e, como tal, são reparados e ressarcidos por nós mesmos, voluntariamente ou não, em incontáveis reencarnações. Além disso, toda ação perpetrada gera uma reação de mesma natureza ao emitente. Assim, tanto bem quanto o mal que fazemos encontra-nos cedo ou tarde. É a doutrina que demonstra, por coerência, a bondade e a justiça infinitas de Deus, para o qual não há bem que se perca, nem mal que não seja reparado. É o fim da impunidade, do apadrinhamento e da injustiça. Nada mais consistente e racional para propiciar o ressurgimento da fé. Não a fé cega e por isso mesmo violenta, mas a fé raciocinada, lógica, que não se abala pelas dificuldades do caminho, pois explica a razão das dificuldades e reforça o ânimo para enfrentá-las. A fé espírita não é fatalista e imobilista, é antes de tudo serena e dinâmica. Sendo o homem de bem um indivíduo de fé submisso aos desígnios de Deus, há de contar com uma base filosófico-religiosa firme. Nesse sentido, o espírita encontra uma ferramenta valiosa na codificação kardeciana. Por outro lado, tem a sua responsabilidade relativa acrescida, à medida que vai ampliando sua visão da vida e das leis universais. Se almejamos uma conduta de bem, não há, pois, como alimentar rebeldia
quanto aos problemas que a vida nos apresenta. Cientes da sabedoria, bondade e justiça de Deus, devemos concentrar nossas energias em buscar formas naturais para enfrentar as dificuldades, recorrendo inclusive à inspiração dos benfeitores do além, pela prece e meditação. Mas isso também faz parte do exercício de amadurecimento do espírito. É enfrentando as dificuldades e incompreensões que o raciocínio se aprimora e a fé se consolida. Aí se origina a serenidade natural e a perseverança que caracterizam as criaturas realmente evoluídas, donas de uma fé inquebrantável e uma conduta exemplar.